E aí, gurizada, aqui é o Duca, do podcast Sobremesa Salgada, e hoje vamos falar da TV nos anos 90. E aí, pessoal, aqui é a Amanda, e nos anos 90 tudo era permitido no Brasil. Aí, gurizada, aqui é o Gabriel. Sim, eu sobrevivi à televisão brasileira dos anos 90 e isso me fez mais forte. E aí, pessoal, aqui é o Emerson e eu era apenas um bebê. Sobremesa Salgada. Bom, galera, quem se lembra dos anos 90, essa década maravilhosa, década que muitos aqui de nós ainda éramos crianças. E hoje vamos falar sobre programas da TV nos anos 90. Vamos começar com o programa da Família Dinossauros. Não é a mamãe. Eu só me lembro disso, da Família Dinossauros. Eu me lembro do Querida Cheguei. Querida, cheguei. Não, eu me lembro de toda a família dinossauro, eu me lembro do Dino, da coisa. Tá, então começa falando qual é a proposta da Família Dinossauro. A proposta era tipo de uma crítica ao estilo de vida americano, sabe? Onde os maiores dinossauros, os mais bravos, eram os mais ricos. E a família, tipo, comum, assim, que tinha aquele sonho americano. Era uma família da classe média. É, que buscava o sonho americano e tinha o Baby, eu tinha medo do Baby. O Baby era muito fofo. Ah, eu tinha medo, ele tinha uma sobrancelha meio estranha. Ele falava, não é a mamãe, não é a mamãe. Mas era modinha nos anos 90 tu ter uma camiseta com Baby. Eu tinha um amigo que tinha um bonequinho do Baby, da Família Dinossauros. Era tipo, não era bem peludo, era meio de borracha, assim, mas era um bonequinho bem... do tamanho até real, assim, ele era do tamanho do Baby. E o mais legal de tudo é que os humanos, no coisa, tipo, eram animais de estimação, sabe? Irracionais. Ah, eu não lembro disso. Não lembro disso, Eles apareciam tipo um cachorro, eles eram tipo cachorro, tipo animais irracionais, assim. Ah, mas legal. Né? E se eu não me engano, a Família Dinossauro nunca teve um fim, né? Um episódio Teve, fim. não, depois... Eles não deram sequência àquele episódio que estourou o vulcão pra... Eu sei que eu vi Como uma se coisa fosse na um meteoro. internet que foi meio que inacabado aquilo ali. Isso. Não, mas teve um final, só que não foi ao ar Não aqui. foi. Em alguns países é porque é o final que parece que eles ficaram naquela época glacial, era glacial, né? Que ficou muito frio. E aí eles ficaram com frio e morreram congelados, uma coisa assim. Né? Mas ele passou por vários canais. Ele começou, que eu me lembro, na Globo, depois ele foi pro SBT, Eu vi no depois SBT. na Band, e agora ele tá no canal Viva Lá no Viva, No sério. canal Ah, não Viva. sabia que dava hoje. Ele tem um horário específico lá que dá no Viva. Eu sei que eu já vi no Viva. E o Bananas de Pijama. Descendo as escadas. Eu me lembro que tinha um desenho, era uma mistura, às vezes dava umas partes de desenho, às vezes dava umas partes Eu acho que era mais um desenho pra musical do que... porque tudo eles cantavam. Banana de Era o pijama. desenho perfeito pra ti, Emerson. Exatamente, desenho. cara. Eu fui criado, eu tinha um bichinho de pelúcia. Eu tinha Eu também. tinha um pijama. Eu tinha- Era muito legal eu meu tinha pijama. Eu tinha só os bichinhos de pelúcia, então, de pijamas. Tu, Gabriel, não tem nenhuma Eu lembrança? não tenho, assim, tipo, me lembro só do coisa, mas não tenho nenhuma lembrança bacana deles. Eu tinha medo também. Aquele do rato que tinha um rato. Ah, sim, ainda do rato. Não era um dos melhores desenhos Ele tinha um daquela chapéu, época, né? É, tinha um chapéuzinho, o carro dele. Eu gostava do carrinho deles, era um carrinho bem bacana. Bom Dia e Companhia, ele era aquele apresentado pela... Era Eliana no começo, né? Era Eliana. No começo era Eliana, né? Depois foi aquela que era do Fantasia. A Jaqueline, né? Ah, essa época eu lembro, a época que eu vi. Depois foi a Priscila e o Yudi. Isso, e eles gritavam PlayStation. PlayStation. E as pessoas ganhavam o jogo da vida. era uma Mas na merda. época da Eliana era legal que tinha um melocotom. Um melocotom. Era aquele roxo? É um bicho roxo. Não era o roxo. Eu lembro de um bicho roxo também. Qual era o bicho roxo? Eu acho que era o melocotão. Era meio doidinho. né? Era o melocotão. Era muito Eu sei legal. que tinha tipo uma televisão, uma caixa registradora também, que era um bonequinho. Bom Dia e Companhia, ele marcou muito porque dos desenhos que a gente vai falar hoje, a maioria passava no Bom Dia e Companhia, né? É verdade. O SBT tinha mais desenho que a Globo, passava mais. Sim, e eu eu lembro tinha mais mais. horários para os desenhos. E passa até hoje, né? A Globo hoje- tirou da programação. hoje Hoje não não tem tanto, mais. Hoje não é tanto. Na Globo Mas não tem tem Bom mais Dia e desenho. De Companhia manhã não tem mais na no Globo. SBT. Não tem mais TV Não, Globo na nem Globo não. de manhã. Mas no SBT tem, No né? SBT, SBT tem. mas também diminuiu bastante. Eles estão passando mais sério do que os desenhos. Era no Bom Dia e Companhia que dava os ursinhos carinhosos. Sim, os carinhosos era mó da hora.
Eu assisti, admito. Eu assisti os Sério, tu Carinhosos. gostava de Ursinhos Eu Carinhosos? gostava. Porque normalmente eram só as gurias que Não, gostavam. mas eu conheço um monte de guria que assistia Ursinhos Carinhosos. Preconceito, olha o preconceito. Tá, Eu mas... assisti, eu achava É, legal. eu também achava da hora aquele carrinho de nuvem, assim, e tinha uns mais evoluídos que era tipo um carrinho e tinha um arco-íris. tinha até uma teoria, né? Que o nome em inglês dos Ursinhos Carinhosos era vocês não sabem se era Carrefour, mas não era Carrefour. Por causa do supermercado. supermercado, Não é? era. É por Isso, causa de uma ilha. De uma ilha na África que fazia um voodoo. É que a teoria diz que na verdade todos eles eram Eram bonecos de voodoo. E Que na por isso barriga que cada um deles tinha um feitiço. na barriga deles tinha o símbolo dos deuses que eles cultuavam. É, E, tipo, eu li essa Mas teoria. o mais importante é que os ursinhos carinhosos estão aí para ajudar. Tinha o Coração Gelado, que era o Coração esse Gelado. vilãozão, Era o vilão, o né? vilãozão deles e tal. Eu lembro do Coração Gelado. Castelo Rá-Tim-Bum também era muito legal. Castelo Rá-Tim-Bum. Lembro da música. Castelo Rá-Tim-Bum. Bum, bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum. O Nossa, Nino era mas- meio retardado, né? É. Eu sempre ficava pensando assim, ó. Ele era um adulto. Era uma criança solitária, mano, que não cresceu. Era um adulto, era um retardado adulto. Mas ele não Eu cresceu. era criança e eu pensava isso. Por que não botavam um ator pequeno pra fazer e ele? o Castelo Rá-Tim-Bum. É, mas o filme era um ator pequeno. É uma No coisa filme, no sim. filme era Mas uma no que dava na TVE, era um cara grande e um monte de criança que ele brincava junto. E ele falava parecido com Lazy Tal, se tu for É, analisar. exatamente. Usando E ele roupa falava pequena. fininho, né? Ele tinha uma vozinha fininha. Era Usando bizarro. roupa pequena e de criança. Porque as roupas dele eram bem curtinhas, aquela bermudinha dele. Mas tinha umas coisas legais no Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo Rá-Tim-Bum tinha, além do Castelo Rá-Tim-Bum, tinha vários episódios que tinha um ratinho. Era o que eu ia falar, o Castelo Rá-Tim-Bum tinha muitos quadros muitos dentro do quadros próprio dentro do Castelo próprio Rá-Tim-Bum. Castelo Sim. Tinha aquele do rato que tomava banho, que eu achava o máximo. O rato vinha com um carrinho, que era um carrinho no formato de rato. Daí ele descia e tomava banho e ele me motivava a tomar banho. Obrigado, rato. Aquela musiquinha de lá. Era mó legal o Castelo Rá-Tim-Bum. Os Tinha- dedinhos também. dedinhos. Aquele... O Tibio e o Peroni, que eram os indivíduos. Ah, sim, os cientistas, né? Cientistas. Lembro também. Tinha aquele também que eles ficavam tipo dentro nos esgotos do castelo. É que o Castelo Rá-Tim-Bum, ele já vem naquela teoria, assim, que é o desenho educativo, né? Sim, tava na TV, né? É, ele era Vou começar educativo. por aí. Não é tinha que nem o- os outros, que era só entretenimento. Eu gostava de ver a parte que apareceu o Marcelo Taz, que tinha um controle assim. Sim, que ele mexia E nas era coisas. o porquê não. Porque sim não é resposta. Porque não é. Não, porque sim não é resposta. Programas educativos tinham os Teletubbies, que era meio retardado, mas era meio educativo, assim. Eu já era grandinha É, e pá, era Teletubbies horrível. em alguns países foram proibidos Minha mãe- porque incentivavam Ah, o quê? as crianças a serem gays. Era uma coisa assim. Minha mãe me Só Porque o proibia. Tinky Wink era gay, né? Eu não sei. Dizem, né? Eles usavam uma bolsa, eu lembro que tinha uma Ele bolsa. usava uma bolsa. Eu não sei, rezava essa lenda que Zebradinho. tipo, em alguns países foi cancelado porque tipo, incentivavam as crianças a ser gay. Não sei se é verdade. Minha mãe me Eu proibia de assisti ver Teletubbies. Teletubbies. Eu não assisti assistia também. escondido e me tornei isso aí, né? Gay. Retardado. Retardado, né? Tá vendo como a teoria dos Teletubbies influenciar tava certa? Ela não é 100% certa, É, mas ela não se é. aplica em algumas pessoas, né? E eu não sei se vocês lembram que às vezes tinha as crianças que ficavam dando os depoimentos e aparecia na barriga deles. Era tipo uma TV. Aí na barriga deles dava uma TVzinha, assim. Eu achava legal o Solzinho, que era uma criança, dava uma risada. assim. Solzinho, O Solzinho tá bonito. O Solzinho agora tá Solzinho tá bonito. lindão. Eu vi na É uma internet. mulher? Uma mina, né? Tá tudo bonito. Também tinha aquela parte que eles iam comer torradinha, que tinha um creminho gostoso. Ah, o creminho gostoso. De novo. O creminho gostoso. Tinha aquele rolava. aspirador também que fazia... Ficava passando assim, você lembra? O creminho gostoso. Eu tenho um era- amigo, cara, que sabe imitar igualzinho o aspirador. Ladies and gentlemen, Luke with an attitude, funky drums from hell. A TV Colosso foi um marco da minha época. A Priscila, eu adorava a Priscila. Que era o cachorro, né? Era o cachorro. É que na verdade era tipo. Tinha vários fantoches, vários bonecos animados e tinha os que se vestiam, né? E o personagem vestia a roupa de cão. A Priscila era muito da hora. Eu gostava também do cozinheiro, que ele falava: atenção pessoal, tá na hora de matar a fome, tá na mesa pessoal. Daí tipo já era meio-dia, daí é a hora que acabava o programa, daí saía toda cachorrada assim atrás dele.
Fantástico Mundo de Bob. Um desenho, dava no SBT, acho que só passou no SBT. Só no SBT. Não lembro de passar em outro canal, pelo menos na TV aberta. E eu lembro que eu assistia muito o Mundo de Bob, que tinha aquela mistura do Bob, que era o cara de verdade. Que Não, era... é o Howard, que era o pai do Bob. Tá certo, tô vendo. Que era um cara que tinha um cabelinho parecido de Chãozinho Chororó. Aham. Daí ele tava sempre Ele de tinha preto. mullet. Daí o desenho conversava com ele, eu achava muito legal. O Bob tinha aquela bicicletinha, aquela motoquinha que ele andava, assim. Tinha um bicho de pelúcia que ele andava, era uma aranha aquele Era bicho, uma né? aranha. E ele ficava arrastando de um lado pro outro. A moral do desenho era tipo, ele imaginava as coisas como era uma criança, era como se ele realmente estivesse naquilo. Ele vivenciava tudo aquilo que ele imaginava. Era bem legal o Mundo de Bob, pra quem era criança. Pokémon. Cara, eu admito que eu conheci mais Pokémon por causa do jogo agora, Pokémon GO, porque eu sabia o nome de pouquíssimos Pokémons. Eu sei que tem, tipo, muito Pokémon. Eu diria que poderia parar de fazer Pokémon, né, cara? Porque eu não aguento mais isso. Pegar. Pra mim, poderia ter parado de ter criado os Pokémons, né? Porque já encheu o saco tu criar um Pokémon sorvete, né? Mas marcou bastante, pra mim, pelo menos, que eu colecionava. Pokémon na minha época, tipo, foi um dos melhores desenhos da minha época. Quando surgiu, todo mundo gostava do Ash, da aventura dele, todo mundo queria ser um mestre Pokémon e sair caçando Pokémons por aí. Tipo, o Pikachu é um dos símbolos da minha época. A gente torcia quando ele pegava, a gente ficava torcendo pra que ele pegasse um Pokémon. Quando ele jogava Pokébola, a gente ficava torcendo. E nos campeonatos também que tinha de Pokémon, a gente ficava torcendo pelo Ash. É que o Pokémon, né, ele começou no videogame, né? Ele começou lá no Nintendo, Game Boy, e aí ele foi depois que ele passou para desenho, né? Então muita gente que jogava o jogo viu o anime, começou a ver, e aí os jogos ganharam mais popularidade. Aí teve o Pokémon Yellow, Red, Blue, Green, teve vários Pokémons. E hoje em dia Pokémon, né, com Pokémon GO, porque a febre aumentou mais, mas agora acho que eu vejo que o hype diminuiu muito do Pokémon. E eu pelo menos não jogo mais Pokémon GO. Em Pokémon GO sim, mas em Nintendo DS continua muito forte. Sim, é um Pokémon, jogo forte da Nintendo, né? Sim, Que é tipo o Mario da Nintendo Isso. também. Pokémon, Zelda, Mario. Entra tudo. E o Ash é digamos assim, um Peter Pan, né? Porque o cara nunca envelhece. Envelhece. O cara tem 16 anos desde que... Tem a teoria, tudo tem teoria, né? Daí falam que ele tá em coma. Que ele tá em coma, e desde que- o primeiro episódio 1. que assim tudo- vai. Que tudo acontece na cabeça dele, né? Isso. Na imaginação dele. Não, essa teoria eles pegam e botam em quase tudo, que sempre tem alguém em coma. Tudo é sonho, nada é realidade. Tem Que nem vários... Alice no País Maravilhoso. Tem um monte de desenho, série que Mas se ali aplica. se diz não que ela está em coma, Sim. que ela está drogada. É, ela tomava ácido. Efeito de ácido. Mas aí já é a Aí é versão outra adulta, é a versão- história. Sempre Mas tem. o Pokémon GO, acho que ele foi aquela febre porque ele foi muito esperado aqui no Brasil. O Brasil foi um dos últimos lugares a receber o jogo. receber o jogo. No jogo estava sendo proposto para acontecer esse tipo de aplicativo há muitos anos atrás. Sim, e eu não tenho conhecimento se tem algum outro nesse mesmo estilo de jogo, mas foi um dos primeiros, né? Tinha um jogo da Niantic, que é a empresa que fez o Pokémon, que era nesse esquema, só que era agora não lembro bem como é que funcionava o jogo, mas era o mesmo processo de usar GPS, de usar Mas era localização. com monstros, era estranhos os monstros, não Eu era? não Porque lembro. Eu lembro que eu joguei um, só que eu não sabia que era da Niantic. Mas foi daí que a Nintendo pegou essa ideia, comprou esse projeto da Niantic de usar GPS e aprimorou pra virar um Pokémon. Eu acho que a ideia foi muito boa, mas teve alguns problemas de funcionalidade aqui no Brasil. E aí o pessoal começou a largar de mão. É que era muito repetitivo o jogo, né? Toda hora a mesma coisa. Tu pegava toda hora o mesmo Pokémon. Toda hora tu pegava Pidgey, toda hora tu pegava Caterpie, sempre os mesmos Pokémon. É que eles te obrigavam a tu andar realmente pra conseguir os Pokémon. Não, pra mim isso nunca foi o problema. Só que o problema é que eles pegavam os mesmos Pokémon e não evoluía nunca. Não saía E a nunca questão do... de, tipo, muita gente teve que trocar de aparelho só pra jogar. Exatamente. Meu caso, Eu não pude jogar porque o meu celular não funcionou. Não, e outra coisa, Nem né? pelo APK. As pessoas não tinham nem vontade, porque se tu ia pra um ginásio, estavam aqueles caras que tinham. que jogavam em Jogavam- casa. Que jogavam em casa, que estavam com hack, Pokébot. muito bons, Pokébot. que tu nunca ia conseguir ganhar deles. O que desmotivou muito eu também no início é o lance de não ter as batalhas de Pokémon contra Pokémon, né? Sem ser em ginásio, um contra o outro, troca. Agora hoje em dia tem, eu tava lendo que saiu um monte de atualização. Saiu muita atualização, mas não Mas, né, hoje em dia eu já larguei o jogo de mão, acho que muita gente já largou, mas muita gente voltou a jogar. Mas é um jogo legal, baseado no anime
também nos antigos jogos. Digimon, né, um concorrente do Pokémon. Eu via muito mais Digimon do que Pokémon. Eu assisti bastante, Bem muito mais Digimon. Que eu parei pra assistir todas as temporadas de Digimon mais do que... É que Digimon já é anos 2000, então ele é uma coisa mais atual, tecnológica. mais tecnológica, tinha uma outra história por Outra trás, dimensão. outra dimensão. É que a ideia, pra mim Digimon, eu não tenho certeza, mas o meu entendimento de Digimon foi baseado em Pokémon, né? Só que até os nomes eram parecidos, eram voltados a... Eles tinham um nome que repetiam, só que eles falavam, eles não falavam toda hora o nome deles, eles conversavam, os Digimons, eles tinham um cérebro, eles falavam. E eu gostava muito do Digimon 4, que eu achava legal, porque os próprios carinhas se transformavam sim, nos porque Digimon. se transformavam Eles não em tinham Digimon, eles mesmos se eram transformavam. anciões, Eu achava muito legal, mas tinha gente que não gostava. Eu achava bem, porque aí eles não mandavam, tipo, mesmo sendo eles tinham uma conexão dos ancestrais, que era... Eu gostei muito de Digimon 4, eu acordava de manhã cedo pra assistir, eu era bem piá, eu lembro. Corrida Maluca. Né? Corrida Maluca. Corrida Maluca, era muito legal. Corrida Maluca é a junção de vários desenhos, né? A Hanna-Barbera. Vá. Eu gostava muito de Corrida Maluca. Gostava da Penélope Charmosa. Meu preferido Corrida Maluca era aquele... Hoje em dia eu não acho mais, mas quando eu era piá eu gostava daquele cara, o Peter Perfeito. Eu acho que era... Peter Mas hoje em dia eu acho ele mais frau, assim, mas eu gostava dele. Eu gostava da Penélope Charmosa. Hoje em dia eu acho o Dick Vigarista muito mais legal. Não, o Dick Vigarista era o mais legal. Ele nunca ganhava. Mas eu gostava do professor, aquele que fazia umas invenções, assim, sim. a rodeira se transformava, um monte de coisa, era muito da hora. Tinha a Quadrilha de Morte. A quadrilha de que era morte aquele também carro era legal. preto. Tinha o Caverna. Rufus, lenhador. Capitão Caverna. Não, é que era O Cupê Mal Assombrado também era da hora. Tinha o Capitão Caverna. Tinha, mas eu não lembro, mas tinha Irmãos Rocha, acho que eles Era chamavam, né? Irmão Que era dois, Rocha. era Era ele. Era os Irmãos Os Rocha. Irmãos Rocha. O Cupê Mal Assombrado tinha um dinossauro dentro também, achava muito legal. Aí o Dick Vigarista era ele e o Muttley. Eram poucos que andavam sozinhos, era só o Peter Perfeito, a Penélope Charmosa, Tinha o Barão o Vermelho, Barão Vermelho. o professor que andava. Era só... Não, mas ele tinha tipo Não, de uma o professor cobra. tinha- Não, ele- esse era o Cupê Mal Assombrado, tipo de Ah, uma cobra em cima sim, do carro. um não dragão, sei, um um dragão, dragão. não sei o que era. Scooby-Doo também, que é da Hanna-Barbera também. Depois foi pra Cartoon, né? Eu gostava O Scooby-Doo muito nos ensinou que o monstro usava máscara. Nunca Os monstros são seres humanos. São seres pessoas, humanos, seres são pessoas. Eu também, quando eu era piá eu nunca tinha me ligado nessa mensagem, né? Mas realmente, vendo pelo lado de hoje em dia, era assim. Eu gostava muito disso. Eu gostava full do Scooby-Doo Eu também. sempre gostei dessa coisa voltada a terror, assim. Então eu gostava muito do Scooby-Doo por isso. Os filmes de Scooby-Doo eu não gostei, Os filmes Não, os Scooby-Doo filmes não. mas o desenho era muito bom. Depois teve vários, né? Tinha aquele mais antigo que dava direto, assim, no Eu SBT. sempre gostei dessa Aí depois saiu uma versão mais atualizada que até a música de abertura era o Simple Plan que tentava. Esse eu não lembro só. Deve ter visto, só que não Teve lembra que até é um o episódio. Simple Plan que cantava a música. Exatamente, Teve teve episódio com o Teve Simple um Plan. episódio com o Simple Plan, é Exatamente, verdade. Eles fizeram a música de abertura desse Scooby-Doo mais... Deve ter agora um mais atual, mas na época, lá em 2000 e pouco, saiu esse Scooby-Doo com a música do Simple Plan na abertura. Eu adorava o Scooby-Doo. Eu sempre via. E tinha um... Eu sempre queria que a Daphne ficasse com o Fred. mas nunca rolava. Eles chegavam quase, né? Mais ou menos, né? Não era tão assim como X-Men, como o Jean Grey e o Ciclope, mas... Não tinha, nunca teve beijo. Não, bem teve perto, beijo, pra mas tipo, não, teve perto. Eles chegaram algumas vezes perto. perto. Até no filme teve não, uma filme eu leve. Ah, no diferença. filme sim. Tinha o Tubarão, que era a cópia do Scooby-Doo. Ah, o Tubarão Era era igual, da hora. era até um Eu mesmo adorava cara. o barulhinho que ele fazia. Só que era de vez ser um cachorro, era um tubarão. E até Era no fundo do até mar. as pessoas eram parecidas, era o mesmo grupo Era de uma pessoas. turminha. Era um carinha também que gostava de, que nem o Salsicha, que gostava de comer um monte de coisa também, tudo que iam pela frente. Foi uma cópia, né? Só que era É aqueles genéricos, sabe? Tipo, de outro É país. só a Velma deles não era ruiva. não dava isso, mas era, a ideia era a mesma, né? Tubarão era quase a mesma coisa. Pica-pau, que deu tipo infinitas vezes na Record. Não, Pica-Pau, o antigo, aquele do SBT, era o melhor de todos. Nossa, Porque até o Pica-Pau era diferente, né? Aham. Como passa hoje. Não, aquele Pica-Pau era muito legal, eu eu adorava. tinha medo desse pica-pau, sabe aquele É, pica-pau que pica-pau, chamava ele de biruta, esse pica-pau. Esse Aham. mesmo, ele tinha uma cara de louco. Eu tinha medo sabe, desse na pica-pau. nossa. Eu nunca vou esquecer de um episódio até que acho que até dos rachas, que o cara fala que os caras fazem Aham, racha, você é um sim. rachador, não sei o quê. Daí tem uma parte desse episódio que ele fala assim, eu sou um diabo necessário. Daí ele faz uma cara de demônio. Assim. Não, tem uns isso aí- desenhos que são isso sinistros. aí, isso aí dá medo. Mas o que eu mais me lembro é um que ele, tipo,
fantasiava de um bonequinho mexicano e o vilão, ia perguntar pro bonequinho mexicano: você viu o Pica-Pau? Daí o bonequinho dizia: queres dizer aquele de cabelo vermelho? Sim. E de grande nariz e que fala... Daí o bonequinho era o Pica-Pau, era muito legal. Sim, lembro. Tem aquele episódio também. Eu gostava do Leôncio. O Leôncio, mas o do Pica-Pau novo ou do antigo? Acho que do novo. Do antigo era feio, cara. Né? Tem aquele episódio, até que tem o Leôncio, até que o Pica-Pau quer entrar numa festa. Uhum. Aí o Leôncio não quer deixar ele entrar. Sim. E ele se veste de mulher pra entrar na festa e começa a pegar comida e botar dentro do vestido, assim. E o Leôncio beija o abacaxi depois. Dá uma mordida. Exatamente. Ah, Pica-Pau tem muita máscara. Vocês vão ficar mais de anos falando sobre o cara. Pica-Pau é muito Pica-Pau é bom. muito legal. Tom e Jerry, Pica-Pau pra mim vem... Eu não sei porque eu associo Pica-Pau e Tom e Jerry. Eu não sei porquê. Porque que eu eles acho eram parecido. seguidos, eles eram Mas seguidos, eu sempre sempre. associo. Se fala de Pica-Pau, eu sempre lembro de Tom e Jerry e vice-versa. Não sei porquê. Não, nunca gostei muito desses desenhos que não tem fala, sabe? E Tom e Jerry não O tinha Tom e fala. Jerry não tinha, era só uma música de fundo. eu nunca gostei muito disso. Sempre Era- me dava eram uma poucos agonia de ver episódios coisa que assim, tinha. sabe? Eu gostava de Tom e Jerry. Eu gostava de Tom E ele Jerry, sempre fala. ele sempre tentava ser o mais esperto e ele... Eu não gostava disso, de não ter fala, sabe? De só ficar vendo aquela ação ali. Acho que teve poucos repetidamente. episódios que apareceu um ano mesmo. Não, e que assim, tinha sabe? fala, tinha aquele episódio até que tem o ratinho que o Tom compra, ele dá corda pra atrair o Jerry. Daí o ratinho fala, uma ratinha fala, venha me ver de vez em quando. Eu me lembro desse, eu me lembro. Era mó da hora esse episódio. Como fala, tinha aquele cachorro que ele falava com o filho Tinha a dele. dona deles que falava também. Sim, que não né? aparecia a cabeça dela, só Mas o corpo. teve- Só Era aparecia as bizarro. meias, usava umas meias grandes. Não, falando nisso, me lembrou um Uns episódios. desenho. Eu já sei qual. Uns episódios Sabe atuais, qual, né? uns episódios atuais. Tá assim, os Mas mais novos. Os mais novos, mas os antigos. Os antigos, nem- aqueles. Não, que o Tom e Jerry também passou por várias fases Isso. assim, de traço diferente Isso. no desenho, assim. E eu me lembro do um, o que eu mais lembro é um que vinha, acho que era ali o segundo traço de desenho que tem esse episódio do ratinho que eu falei, que foi falando bem a me ver de vez em quando. Ah, quem falava era o sobrinho do Jerry que falava. Tinha também um patinho. Tinha um patinho, Um patinho, que ele um corria patinho, atrás dos patos. isso, Falava, é. "Pato!" E depois o desenho fez tanto sucesso que criaram o jogo depois, né? Tinha no Super NES. Tinha Eu no jogava. Super NES. Super NES jogou do Tom e Jerry, era bem legal. Não, eu só quero que alguém me explique por que no desenho das meninas superpoderosas não aparecia a cabeça daquela secretária do prefeito. Eu nunca entendi Era também. a única personagem. Ah, eu me lembro uma vez que apareceu o rosto dela, mas estava enfaixado. Ah, eu lembro desse episódio também. Eu lembro. Era Eu nunca enfaixado. entendi isso, porque todos os outros personagens aparecia o rosto. Eu acho que era pra criar um mistério no desenho mesmo. Mistério. Eu acho que ela era o diabo. Mas eu já li alguma coisa sobre alguma teoria também desse desenho. Todo desenho tem uma teoria macabra, né? Sempre tem algo por trás. Mas é bizarro tu pensar que só tem uma personagem que não aparece o rosto. Deve ser proporcional pra chamar atenção, eu acho. Pra te deixar preto. Pra instigar, talvez. tipo, tu olhar todos os episódios pra ver se um dos episódios aparece o rosto dela. Deve ser. Pernalonga, passava também muito no SBT. Pernalonga, eu lembro da frase dele, né? Do que há velhinho. Lembro que tinha o caçador. O Gaguinho. Careca. Não era o Gaguinho. Não, era o caçador. Era o Hortelino, troca letra. Isso. E ele não falava coelho direito, ele falava errado. Coelhinho. Coelhinho. Era Ele engraçado, falava assim. coelhinho. Eu gostava do Nerdinho Puxa-Briga, que ele tinha duas armas. Assim, assim. tinha um bigodão, bigodão, uma barba pá. assim, grandona. Era legal. É bem baixinho. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. A gente podia fazer um podcast só de Dragon Ball. Dragon Ball, tipo, foi um desenho que Nossa, quem a não gente viu assistiu, o né? Goku crescendo, cara. Quem não assistiu, Eu né? nunca me cansei, cara. Pode ser repetitivo aquela coisa. Dragon nunca Ball é uma cansei. coisa que está passando e tu tá assim, tu assiste, né? Te Ah, surpreende, não. né? Dragon Ball é A gente muito fica bom. emocionado de ver Dragon Dragon Ball. Ball é muito bom. Melhor A gente vê todas as anime, fases do né? Goku desde que ele era Pequenininho. pequeno até velho, avô. E aí tem muita referência, muita coisa, né? Por exemplo, quando ele foi fazer a Genkidama pra matar o Majin Buu, que acho que foi a Genkidama que mais gente viu porque é mais atual. Quem não levantou, né, as mãos pra cima Sim, ali ajudou pra o ajudar o Goku. Goku a fazer a Genkidama, Quem né? não Quem não, né? E também os spoilers que o próprio narrador dava, assim, tipo, Sim. no próximo episódio, a morte de Freeza. Tipo, o cara. Goku vira Super Saiyajin. O cara estragava toda A alegria melhor do- parte do desenho, o cara dava spoiler já Ele já sabia no o que ia início do acontecer. episódio. Era muito. Mas Dragon Ball, pra mim, é o melhor anime. É. Não, Não tem pra mim, é o melhor é um anime. dos melhores. É muito bom.
Cavaleiros do Zodíaco. Esse sim é o melhor dos animes de todos. Bah, Cavaleiros. do Zodíaco. Quem não brincou de Cavaleiros do Zodíaco? Quem nunca teve um bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco? Não, teve o bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco, só que a armadura nunca entrou no bonequinho. É que tinha aquela versão camelô, que era armadura de plástico, que era esse canalha, e tinha os originais, que vinham numa caixa grande, assim, quadrada. Peça pesada. Que eram de ferro as peças, né? Eu nunca tive, mas Eu tive também não, eu uns tive irmãos só os camelô e nunca entrou a armadura. Mas Cavaleiros do Zodíaco Sensei A, que é o nome do desenho original, muito da hora. A gente sonhava em ser os Cavaleiros do Zodíaco no colégio, a gente brincava de Cavaleiros do Zodíaco. E é um anime que também não parou, né, cara, por aí, né? Eles fizeram, deixa eu ver, foi ano passado? teve agora o filme aquele em animação, em teve 3D. O Ômega, acho que foi. O Ômega. 2 anos Teve atrás. o Ômega, foi o Ômega que saiu. Mas eu me lembro da Batalha do Santuário. Nossa, como repetia na televisão. Eu gostava de Cavaleiros, mas eu não gostava só do negócio que eles tomavam um couro, um pauzão, tipo assim, ó, até quase morrer. E aí no final descobria alguma coisa que matava os caras com um golpe só. Não, Isso tipo, que eu não o gostava. Goku, velho, o Goku apanhava, ficava mais mas é forte. que o Goku... Tinha sementinha dos deuses. Comia a sementinha dos deuses, ficava mais forte, ia lá e matava o cara com um Kamehameha. Não, mas assim, uma coisa também que é marcante, inclusive nesses dois animes, o Dragon Ball e o Cavaleiros do Zodíaco, são as músicas de abertura. É uma coisa muito marcante. Tu não consegue esquecer. Nessa época dos anos 90 em geral, as músicas de abertura eram muito boas dos desenhos, né? Desenho dos animes eram muito boas, eram músicas bem feitas. E até hoje fica na cabeça. Exatamente, não tem então como tu música esquecer. legal. Pô, Angra cantou a música dos Cavaleiros do Zodíaco, pra gente ter uma ideia, era muito mais trabalhado as coisas. Também tinha o X-Men, né? X-Men, eu lembro do X-Men Evolution. Eu lembro da Jubileu também. Eu me lembro do X-Men que dava na Globo, cara, que era os antigão, que era o Gambit, o Ciclope, a Jean e a Jubileu. A Jubileu, que é a vampira. Eu me recordo mais do Evolution, mas esse... O Evolution é o do SBT, É o do né? SBT? o do SBT. O Evolution eu É assisti, o que eu mais me adorava. recordo também, gostava bastante do Evolution. Eu assistia todo dia. É que esse X-Men mais antigo, desse da década de 90, ele era bem fiel aos quadrinhos. Até a aparência dos X-Men era igualzinho, assim. E até hoje dizem que foi a melhor animação do X-Men, né? A Evolution todo mundo gosta, só que ela foi mais anos 2000, só que ela é uma versão né? nova, assim. Os personagens foram colocados numa geração mais atual, mais jovens, com problemas de jovens da época. Mas eu gostava muito de X-Men. Era muito mais a escola para alunos superdotados do professor Xavier. Não, e o legal é que X-Men Evolution eles adaptaram várias sagas legais dos quadrinhos, Apocalipse, Sim. daí colocaram aquela questão também do Capitão América tá ali junto, que ele tinha uma ligação Conta a história com do o Magneto, com o Wolverine com também. o Wolverine. É bem legal X-Men Evolution. Eu adorava X-Men Evolution. Era bem legal. Dava de meio-dia. Sim, aí Ele dava meio-dia, Era me um lembro. dos últimos Era um dos que últimos, dava, né? ele dava correndo do meio-dia. colégio pra assistir. E antes do X-Men dava Super Choque, né? Super Choque também era muito Super legal. Choque era muito legal. Só tô Tá pra esperando. sair o filme, né? Ou série. Não... Talvez ele saia na Liga da Justiça, né? Ou não. Ouvi dizer que o filho do Will Smith que vai fazer o... Eu acho que na Liga da Justiça não vai Não. ter. Pode Ele- ser que tem. Eu acho que não. Eu Tomara que acho ele- que Não agora, né? Não, mas ele é da Liga da Justiça. Não, nesse primeiro Que filme. nem tem um monte de gente reclamando que na Liga não tá o Lanterna Verde, não tá a Mulher Gavião, porque tá recém começando. Tá recém Essa é a começando. ideia, porque daí no Eles segundo se filme conhecerem. eles vão jogar o Lanterna Verde, a Mulher Gavião pra, né? pro Mas é filme. que depende de qual Lanterna Verde que vai aparecer, porque o mais foda de O Hal todos era o... Jordan. Não, Hal Jordan foi o primeiro, mas é o Tá, John Jones, John que era Jones, aquele que dava no desenho, desenho, dava no né? SBT, aquele lá era legal. Liga da Justiça. Sim, que depois ele também dava. Teve Era uma hora que ele muito pegou o horário do meio-dia também ali no SBT, Liga É. da Justiça. Tinha Sem Limites e tinha aquela normal, a clássica, aquela primeira. Eu assisti mais a clássica, né? Que a Sem Limites era bem mais heróis, era bem maior. Sim. Eu assisti essa Assisti primeira a também. primeira. Eu me lembro até hoje do primeiro episódio que, tipo, uma raça alienígena invade lá. Sim, daí o Jax aparece. Aí começa a aparecer um por um de cada canto pra ajudar e eles conseguem deter a ameaça alienígena e aí fazem a Torre da Justiça lá em cima. Sim. Tinha o Caçador de Marte, que chamava ele de Ajax, né? Mas normalmente ele Sim, é é o Ajax. o Caçador de Marte. Ajax. Liga da Justiça era muito bom. É, que é uma evolução dos Super Amigos, né, cara? Super Amigos, Super Amigos. Chefe O Apache. chefe Apache. Eu adorava o Super Gêmeos. Super Gêmeos, ativar. Forma de balde, forma de água. Era muito da hora. Melhores heróis. E eles tinham um macaquinho também. Era Tinha muito aquele da cara hora. também dos Super Amigos, o Trovão, não sei o que, que era um carinha que tinha tipo poderes de trovão, não tinha? Que tinha uma roupinha toda. Tipo do Wolverine, parecia a roupa um dele. Isso, exatamente. A roupa Era dele do era Wolverine. parecida com o Mistura de Wolverine. Shazam, uma coisa bem bizarro.
Cavalo de Fogo. Eu acho que esse desenho era mais guria que assistia. Eu não conheço. Eu conheço também. Tá, mas tu sabe toda a musiquinha, tu vem me Eu dizer que era sei, mais porque guria que assistia. Porque Ah. dava. Mas se eu assistisse, eu falava, que nem Ursinhos Carinhosos. Eu Eu falei, lembro mas- que era a Sara, que era a guria uma aquela, loirinha, né? a loirinha que tinha o cavalo. Eu adorava o Cavalo de Fogo. O cavalo era roxo, né? O cavalo não Ele, era. ele Ele era era roxo. roxo com a crina vermelha. A gente pode dizer que o Cavalo de Fogo seria o Maleropone atual, né? Das criancinhas, né? Não, Porque não tinha, podia dizer tinha um não. monte de cavalinho, Não, cara. não, Tinha um não. monte de cavalinho. Tinha uma historinha legal ali. Mas pra te ter uma ideia, eu não lembro bem da tô história. dizendo em questão de que era um monte de cavalo com crina colorida. Tá, eu me lembro que era um cavalo que atravessava um portal mágico e Isso. chegava em outra dimensão. Isso eu lembro. Isso eu E lembro. era a Diabolim, né? A vilã, eu acho, não me lembro o Ela nome. tinha algum poder quando ela atravessava aquilo ali, não tinha? Sim, era a Sara, o nome da menina era a Sara, atravessava. Mas eu adorava o Cavalo de Fogo. Eu lembro da E música. tinha história que o pai dela É era o tipo pai, um príncipe, né? tinha o pai dela que no falava. outro mundo, e a mãe dela tinha morrido. Caverna do Dragão, um clássico dos clássicos. Eu assim, cara, é um clássico, mas eu lembro de pouquíssimos episódios, assim, de Caverna do Dragão. Eu vi alguns perdidos, mas tem bastante episódio, né? Caverna do Dragão é bem Sim, grande, tem- né? Eles não botaram no último episódio também, que entrou na lista dos... Que se tornou Os uma lenda, né? banidos, né? Um dos mais procurados Sim, no YouTube. mas eu não sei se vocês viram que saiu uma mini HQ com o final do Caverna do Não, Dragão. essa eu li. Daí, saiu. Que Qual é o conta final? que o Mestre dos Magos, na verdade, era um demônio. Sério? Sim, o Vingador era um anjo. Era filho, e ele não era filho Foi isso que eu vi também. Eu tinha visto que ele era o filho Que o Vingador do- era filho do Mestre dos Magos. É. E que o Uni era um demônio também que não Era o deixava Uni o pessoal também. ir embora. Tá, e aqui isso é uma teoria que levantaram de que Isso. eles estão no purgatório e tal, mas parece que, se eu não me engano, na HQ, essa que saiu com o final, né, não tem nada a ver com esse lance diabólico, assim, que o Vingador é filho do Mestre dos Magos e ele tem, tipo, uma maldição, só que o Mestre dos Magos não pode falar, nunca pôde falar pra eles que o Vingador é filho dele, que tava com uma maldição. Daí eles conseguem quebrar a maldição de uma forma que eu não lembro. E aí o Vingador vira lá o príncipe, que é filho do Mestre dos Magos, e tudo se resolve, eles podem voltar pra casa. Resumidamente resumindo isso. Mas é que tem um desenho, um episódio no YouTube também com esse lado sombrio, assim, que o Vingador é um anjo, o Mestre dos Magos é um demônio, o Uni é um demônio também. Caverna do Dragão eu acho que é um dos desenhos que mais tem teoria, né? Até hoje. Tem várias teorias da conspiração. Entrou muito que também RPG e tudo, né, cara? Sim, tem vários... É porque ele sempre virou roteiro pra RPG, ele é tipo uma base, né? Sempre foi. Sempre, aquele tipo de desenho que tem vários finais. Sim. Pode escolher qual que quer assistir. E falando de desenhos longos, com longa duração, né? Tem os Simpsons. Com que é um 28 desenho- temporadas, né, Sim, cara? 28 temporadas. Até e- hoje. 618 episódios. Cara, os Simpsons pra mim é um desenho cheio de altos e baixos. Tem alguns episódios muito Muito bons. legais e outros nem tanto. Esses últimos, assim, da última temporada que eu assisti na Fox, tem alguns que são muito chatos. E os Simpsons, eu acho que podemos dizer que tem o futuro, né, cara? Exatamente. Agora, claro, tem muitas coisas que eles previram, tipo o Donald Trump virar presidente. Naquele episódio que a Lisa Que é a presidente. vira presidente, tem muitos. A impressão 3D também, a impressora scanner 3D. Tem um episódio que o Homer, ele entra na cabeça do Trump e vê todo um retrocesso nos Estados Unidos. Tomara que isso não aconteça, Sim, tem mas, dois né? episódios Mas com a chance é Trump. grande. Mas isso é grande, né? Sim. Ainda mais se deu nos Simpsons. Se deu nos Simpsons, é possível. vai acontecer. Tomara que eu Sim. nunca apareça morrendo no Simpsons. Isso eu não E duvido. graças aos Simpsons o Brasil não ganhou a Copa, porque o Homer era o juiz na final da Copa e o Brasil perdeu. Não foi pra Alemanha, mas perdeu. Mas perdeu, né? É. Simpsons é um desenho muito clássico, né? Quem não conhece. Simpsons também, querendo ou não, é meio que um blockbuster. Tipo, tem camisa dos Simpsons, tem boneco, tem jogo, tem... A mídia dos Simpsons é muito grande por ser um desenho bem antigo, assim. E nós temos alguns conhecidos que usam camiseta da Duff aqui, né, na mesa. Pois é. Lemos? Homem-Aranha. Homem-Aranha, meu herói favorito. Né? Olha aí, o, que querido falaram, garoto. o que falaram do Homem-Aranha, né? Eu não sei, eu sou muito fã do Homem-Aranha. Pô, cara, Homem-Aranha... Todo meninão, eu sou fã mesmo. Homem-Aranha eu gosto muito. O desenho do Homem-Aranha que eu lembro é aquele que também dava na Globo, na Na mesma Globo, época do X-Men antigão. ali. Que até teve um crossover que o Homem-Aranha se encontrou com os X-Men ali naquela mesma animação.
Eu gostava daquele Homem-Aranha, só que ele era uma versão do Peter mais velho, assim. Ele já, era mais musculosão. já trabalhando, tava mais no colégio. Não é aquela versão muito jovem do Homem-Aranha das HQs. Mas era um desenho bem fiel. Tinha o Venom, tinha a Gata Negra. O Cabeleira de Prata. Cabeleira de Prata, o Carnificina, Carnificina. Cabeça de Martelo, Uhum. o Shocker, o Octopus. Aquele desenho era bem fiel às HQs. Fora só o fato de o Peter estar mais velho, mas era um desenho feito pela Marvel, né? A mesma coisa do X-Men. Sim. O Homem-Aranha série animada tinha um Homem-Aranha mais antigo, que tem até uns vídeos no YouTube com o Homem-Aranha bem bizarro, tem até uns memes com ele. Você já viu? Até que tem aquela foto que ele tá parado assim no Se eu não me espelho. engano, ele dava Na década de 60, Sim, 70. na época da minha mãe ainda, cara. Aham. Esse Homem-Aranha era uma viagem, era muito engraçada. Sobremesa salgada. Quem não se lembra dos programas de TV na década de 90? Quem não assistia TV na década de 90? Ficava sentado um tempão na frente da TV vendo programa Globo, SBT, que eram as emissoras, né, que o pessoal mais via. No SBT eu lembro que tinha aquele programa de auditório, né, o Passa ou Repassa, que era com o Celso Portiolli, que era... Mas antes foi com o Gugu, cara. Ele começou com o Gugu. Começou com o Gugu. Eu peguei a época do Celso Portiolli, que as pessoas às vezes davam umas respostas, tipo, muito idiota nas perguntas, tipo, não sabiam umas coisas muito óbvias. Parecia Daí- até meio forçado. É, Eu parecia. me lembro da parte da torta na cara. Assim, era um Essa é a clássico, parte né? mais legal. Essa é a parte mais legal. Até hoje, se vir alguém com uma torta e diz que vai jogar na tua cara, tu vai lembrar de Passa ou Repassa, porque, né, foi quem consagrou essa... É aquela torta que na verdade era só merengue. Só né? Era só um merengue Era daqueles só um ainda merengue. comprado. Aham. Era espuma de barbear. Esse aí espuma agora. de barbear. Tinha aquele programa também para ganhar muitos prêmios e falar um monte de besteira, que se chamava Fantasia, que era um bate um monte de mina bonita. Né? Fantasia no ar. Fantasia, essa musiquinha também, né? Programa que dava de noite, Eu né? adorava fantasia. Era legal Fantasia. Vocês lembram que no final agora dos anos 2000, eles tentaram voltar com fantasia, né? Só que não deu muito certo. Eu me lembro de um que era com a Carla Pérez. Quem não lembra? Cara, esse era o melhor. Do ID Escola. E de escola. O E de isqueiro. Aí também tem aquele que tem na internet o gurizão do parabola, que as meninas vão jogando a bola, daí ele para. Não, primeiro assim, ó, elas apresentavam todas, Sim, o nome, né? todas falavam o nome, e quando ele falava para a bola, ele tinha que acertar o nome delas, tipo, tinha que decorar todos os nomes, né? Daí quando vê, era parabola. Daí ela perguntava pra ele, tá, qual é o nome da menina? A negona ali. A outra Não, a negona. Uma famosa mesmo. É, aquele programa A outra criou negona. muito meme. Era um programa muito legal. Eu nunca tive coragem de ligar porque eu sabia que gastava telefone pra caramba. Mas... Eu já tentei ligar, mas tu Eu ficava nunca tentei ligar pra muito esses tempo programas. esperando, muito tempo esperando. Você ligar pra fantasia? Fantasia. Sério? Eu nunca tentei ligar pra esses programas. Mas era muito legal e ganhava dinheiro. Sim, né? Tu ganhava muito mais em cima de tiro que tu ganhava com eles, né? Mas... Sim, tu ganhava R$200, mas tu pagava R$400 de de telefone. telefone, o que adianta, Ainda né? mais naquela época, É, né? Quando naquela precisava época. do telefone. Um programa clássico da SBT, que era o Domingo Legal. Ah, Criador de esse, vários quadros. Ah, domingo legal. esse programa foi o clássico dos clássicos. Se existe um programa que era terra sem lei na TV brasileira, Era o Domingo era o Legal. Domingo Legal. Sim, tinha... Lembrando que ele começava às 11 da manhã e ia até umas 5 da tarde, eu acho. Traduzido, tem horário vários familiar. Horário que tava todo mundo na sala, com as tia, com a avó. Sem nada pra ver, e o Domingo Legal. Aí o Domingo Legal tinha quadros clássicos, como a banheira do Gugu. Quem não lembra da banheira do Gugu? Ah, né? banheiro do Gugu. Naquela época não tinha internet, né? A gente não tinha muito acesso às coisas. Então tinha a banheira do Gugu pra Quantos ver. peitos vocês viram na banheira do Gugu?
de eu lembrar quando era criança nenhuma. Depois que eu vejo os vídeos na internet, hoje em dia eu vejo que tinha força. Tinha E eu era uma Olha. criança inocente e não me ligava, É que mas... na época a gente não tinha malandragem, mas Não tinha malícia. rolava mais do que peito ali, velho. Tu conseguia ver a unha do camelo. O negócio era... Meu Deus. O negócio era canalha. A banheira do Gugu tinha brincadeira de estourar balão. O Gugu tinha brincadeiras muito educativas pra fazer com seus amigos. Pra fazer as pessoas se sarrarem, né? Exatamente. Ele gostava de ver as pessoas se Graças ao sarrarem. Gugu, o Brasil foi povoado assim, ó, do jeito que Deus o livre. Mas a brincadeira do balão, né, que pra quem não lembra, né, vou explicar aqui que tanto mais homens botavam um balão em cima do colo e vinha uma mulher e tinha que sentar até o balão estourar em cima do balão, que consequentemente estava no colo de um cara, né? Elas subiam no cara, ficavam pulando, rebolando. E eu não sei o que eles faziam naquele balão que não estourava. Demorava um normalmente- tempo pouco, E sei lá. elas pulavam tanto de frente quanto de costas. Exigia uma habilidade. Exatamente. E tinham umas figuras assim que estavam tipo todo domingo, que elas eram participantes fixas do quadro, né? É, Já tinham carteirinha de É. sócio. Será que as minas ganhavam dinheiro pra participar desses? Acho que sim, né? E também no Domingo Legal ia muita gente famosa, entrevistava ator, cantor. Pessoal internacional. Exatamente. Aí teve uma vez que foi até o Van Damme lá no programa, né? E tinha a Gretchen dançando lá. E a americana é tudo louco, nunca vi americana, não pode ver, inclusive não é brasileira, que os bichos ficam loucos, né, meu? logo pela Só- Gretchen. Mas na época a Gretchen ainda não era Não, mas tão... Não era tão escroto quanto ela é hoje, né? Exatamente. Mas aí tem aquele, né, que tem até no YouTube também, que a Gretchen começa a dançar e o Van Damme vem todo meninão dançando pra perto dela e começa a se sarrar, que assim, e pá, quando vê o Van Damme tá lá. O bicho fica galudo, né? Exatamente. O bicho arma uma barraca na carunda. Não, a parte mais engraçada é a seguinte: ele tá por trás dela, né, sarrando ela e chamando o Gugu pro Gugu vir pela frente. Fazer um Sim, queria sanduíche. fazer um Queriam fazer um trenzinho. sanduíche com a Gretchen. Americano é tudo louco, né? Inclusive nessa questão, assim. Quem não lembra dos programas do Silvio Santos, e um deles era o Topa Tudo por Dinheiro. Tinha altas gincanas e tinha os quadros de pegadinha, né? Silvio Santos gostava era de zoar o pessoal, né? É, Sempre ele, gostou. ele judiava do pessoal. Pegava umas pessoas assim, ó, escrotinhas, coitadinhas, só pra zoar as pessoas. Silvio Eu Santos. gostava de ver quando ele jogava o aviãozinho. Só se matava, né? A pessoa que jogava. É que naquela época 50 sem pira era grana, né, meu? Ai, Fazia um rancho? Aquela coisa de acerte a música que ele tinha. Eu me lembro daquela. Por que vocês vão pra frente? Fala bobagem. Não, sobre jogar o aviãozinho. Ela inspirou até. Inspirou uma das brincadeiras da minha infância. A banda gostava muito desses negócios. De jogar bala, assim, pra ver as crianças da rua se atirar. Tirar mortal. Não, eu me lembro de alguns quadros, tipo, que aquele do prego, que tinha um martelo e a pessoa tinha que pregar com 3 batidas, Ah, tá, 3 marteladas, e tinha o jogo do PIN. Daí tu tinha que fazer 1, 2, 3, PIN. Daí tu não podia falar o número tal. Sim, o número que vinha ali. Né? no- Tipo, era 1, 2, PIN. 3. Múltiplos de 3. Daí eram os múltiplos, não podia falar múltiplos de 2 ou de 3, era legal. Mas o quadro mais famoso dentro do Topa Tudo por Dinheiro era as pegadinhas, né? Pô, Ivo Holanda, Era o mais mano. famoso Ivo Holanda, né? Aquelas pegadinhas clássicas, tinha aquela no cemitério. A Ruth Ronce saía do cemitério. Da caveira no táxi lá. Eu vim buscar asfalto. Lá era muito legal. Era muito legal, né? Eu nunca vou esquecer daquela cena quando a caveira do táxi teve a da moto do táxi. O táxi foi a primeira que tem tipo um mendigo dormindo na calçada. E aí quando vem chegar a caveira e para, ei, cachaceiro. Eu vejo ele levar e o cara sai correndo, pega assim um cobertorzinho e sai correndo, corre. Aí quando vê ele tipo estoura o chinelo dele, cai, ele volta pra pegar o chinelo, toca o chinelo assim no carro, assim, na caveira e sai correndo, tá ligado? Aí depois teve a da moto, que foi uns anos depois, né? Acho que aí já foi em 2000 que fizeram a da moto. Eu me lembro uma pegadinha que teve aqui que eles gravaram na frente do Beira Rio, que era um cara cego que pedia pra atravessar a rua, né? Daí, tipo, pedia pra alguém ajudar, daí atravessava a rua, ele ia agradecer, valeu, trouxa, tirava o óculos. Eu me lembro que tinha um gaúcho todo vestido de piochado, daí quando ele agradeceu, falando, obrigado, trouxa, alguma coisa assim, o gaúcho puxou uma faca e saiu correndo, e o Ivo Holanda saiu correndo. Tem uma que eles gravaram na frente do mercado público também, que era vendendo churrasquinho de gato. Acho que era o Ivo Holanda também. Teve várias, né? Mas essas da caveira é uma das mais clássicas. Também tinha o programa Em Nome do Amor, né? Que o Silvio Santos também Em apresentava. nome do amor, vamos viver em paz. Só o Gabriel lembra da música. Eu não cantei porque eu não lembro. Mas Em Nome do Amor é um programa... Esse sim, isso é bem o que a Amanda falou, que era pra fazer o pessoal sofrer. Só pagar vale. O Silvio Santos tocava o terror na galera, né?
Lembrando que naquela época não existia o Tinder, o Badoo, o O Facebook. rap, né? Que hoje tem um rap muito É, esse eu não conheço. É, esse é mais novo. Então as pessoas, quando elas não tinham quem pegar, queriam pegar alguém, elas iam pro programa de Silvio Santos. Mas, né, como mais de consequência, iam lá pra pagar vale e o Silvio Santos zoar o pessoal também. Isso era bem triste. As pessoas tinham que dançar, né? Tu vê. Sim. Imagina se hoje em dia no Tinder tu vê a menina, a primeira coisa que tu fala com ela, tem que dançar com ela. Tipo assim, pega e dança com a mina uma música lenta. Né? E era sempre rua de igreja, né? É, sempre Essas músicas. Por ela, eu que andava triste, só por ela. Não, e aí no final. E no final ainda assim, tu não podia só ficar com a pessoa e dizer, você quer namorar com ela, tipo, tu tinha que firmar um compromisso com a pessoa. Tinha. Ter um- Tinha acabado de conhecer a criatura e já tava namorando. E às vezes era um pessoal muito bizarro, assim, tanto mulher quanto cara, eram umas pessoas muito estranhas naquela época, né? E o Silvio Santos zoava, tinha um cara que era feio e ele dizia que ele era feio mesmo, né? Não ajudava. Não, tem um cara. que é muito engraçado, que o cara, ele é bem esquisito, assim, e o cara usa óculos, né? Aí o Silvio Santos olha assim pro cara e fala, tira o óculos pra gente ver se tu melhora a tua aparência. Aí o cara tira o óculos e o Silvio Santos fala assim, não, coloca de volta. Sim, bata. Tem aquela mina também que Era fala. muito engraçado. Tem aquela menina que tá com o cara sentado no banco, o Silvio Santos tá ali também, daí começa a tocar uma música. Daí o Silvio Santos fala, você tá gostando, não sei o que. Daí fala, eu preferia um Metallica, um Sepultura, né? Tipo, as meninas curtiam sons da hora naquela época. Mas era um programa bem legal, o Nome do Amor. Dava uma vergonha alheia esse tipo de programa. E esse é o resumo, assim, de quem... Eu, pelo menos, eu era criança e mesmo assim eu sentia vergonha alheia pelas pessoas. É tipo o programa do Faro hoje em dia, só que num formato muito mais antigo e muito mais... Muito mais legal. Muito mais underground, assim, sabe? Porque hoje em dia tem o do Faro. Não tem pudor hoje em dia. Hoje em dia é mais... Tem Tinder, né? Naquela época não tinha, mas aí agora não tem mesmo. Sim. E, né, e nessa década de 90, 2000 até hoje, quem nunca pensou em ficar rico, né? Ter R$1 milhão, ganhar R$1 milhão, por aí. Só R$1 milhãozinho já resolvia a vida de todo mundo. E aí tinha o Show do Milhão, né? Que era um programa que as pessoas poderiam enriquecer apenas não sendo burras. Não, mas tinha umas perguntas... mas tinha umas perguntas bem canalha. E eu lembro do Show do Milhão, assim, de ganhadores, né? Que é o que a gente sempre tenta lembrar. Eu lembro de um cara, que era um senhor, que foi o primeiro que ganhou. E teve mais uns dois, foram 3 ganhadores, eu acho, do Show do Milhão, né? Não foram muitos, não. Não foram muitos. Eu sempre achei que ninguém tinha chegado a R$1 milhão. Eu me lembro da pergunta uma vez que era quantas letras existia na palavra ordem e progresso para ganhar R$1 milhão. Isso E eu o lembro. cara não acertou, ganhou 500 Foi o mil. que chegou bem Sério? perto. Aham. Eu lembro disso aqui. Mas tinha tempo pra responder? Tinha um tempo. Tinha um tempo, era curto. O Show do Milhão era um programa tenso, né? Mesmo assim, tu não entendeu. Eu acho engraçado quando tem um meme do Facebook que é quando eu assistia o Show do Milhão e os universitários erravam uma coisa muito idiota, eu pensava, quem que são esses? Aí agora eu olho pra mim, universitário, também não Sem sei. responder merda nenhuma também, cara. Ainda sobre o mestre da televisão brasileira, Silvio Santos, tinha também o Qual é a Música? Sim, que tinha aquelas dublagens toscas que o pessoal tinha tatuagem na cara de rena, do Pablo. O nome da mina eu nunca lembro, eu só lembro o nome do Pablo. Eu só lembro assim, Pablo, qual é a música? Daí o Pablo tava de costas, assim, aí ele virava com a maquiagem no rosto e começava a dublar a música. Era muito engraçado. Mas era um programa legal. Aí também tinha aquelas partes que tinha um cara com piano, que ele ficava só... Sim, Eles ele falava tocavam qual é a outras notas. nota maestra. ele tocava, assim. Então, galera, falamos aqui sobre algumas coisas da década de 90, mas como tem muita coisa pra gente falar, né? Porque a década de 90 foi uma década que aconteceu muita coisa engraçada, muita coisa histórica, Uma década muito produtiva. muito produtiva. A gente vai deixar pra fazer uma parte 2, ou até mais partes, se der. Então a gente vai já nos despedindo, deixo o meu tchau pra vocês, obrigado por nos escutar. Não esqueçam de dar like no nosso canal no YouTube, Sobremesa Salgada, na nossa página do Facebook e no nosso Twitter, @Sobremesa Salgada, sem o A no final. Então tá, pessoal, falou. Até o próximo programa dos anos 90. Bom, gente, tchau, tchau. Uma ótima semana pra vocês e até o próximo podcast.